Pois bem, nós vimos que Deus criou o ser humano e o coroou com vários atributos. Dentre eles destacamos 5: a espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade e a criatividade. E no pensamento de Deus, o ser humano haveria de se multiplicar, a humanidade cresceria muito, se espalharia por toda a terra e viveria debaixo de um conceito de justiça, de paz e de alegria, cada um com suas atribuições, cada sociedade se desenvolvendo à sua maneira, todavia havendo o desenvolver desses atributos para o bem-estar de todos. No entanto, queridos, houve uma intercorrência, e essa intercorrência foi o pecado. Nós sabemos, e vamos ler o que está escrito na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, eu vou ler aqui por uma questão, porque a letra está maior, mas diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado trouxe uma consequência muito séria ao ser humano, porque deformou sua natureza e prejudicou a utilização adequada dos atributos dados por Deus. E a gente vai, nesta oportunidade, discorrer um pouquinho sobre esta deformação ou sobre esta má utilização dos atributos dados por Deus. Quando relacionamos, nós falamos primeiro a respeito da espiritualidade. Dissemos que esse atributo foi dado para que o homem tivesse comunicação com o seu Criador, contato e comunhão com o seu Criador. O homem não precisava fazer esforços para se comunicar com Deus. Mas o que ocorreu? Quando o pecado entrou, houve uma divisão entre o ser humano e Deus. E aí o homem passou a pensar nas coisas, tirando Deus do contexto, e quis exercer a sua espiritualidade, a sua necessidade de algo mais, buscando fazer de outras coisas o seu Deus. Assim é que nações fizeram imagens de escultura como Deus, algumas fizeram ou tomaram para si deuses lendários, outros fizeram de animais os seus deuses, outros passaram a cultuar a natureza como sendo um deus. Eu vou fazer uma meditação e a natureza é o meu Deus. Outros fizeram de si mesmo, os seus deuses. Assim é que a natureza humana contaminada fez com que o atributo da espiritualidade tivesse a sua má utilização e a espiritualidade ficou prejudicada. Vamos falar um pouquinho também sobre a racionalidade. Eu disse que Deus nos deu uma alma que é o domicílio dos nossos sentimentos, da nossa razão e da nossa vontade. E deve haver entre esses 3 componentes um sintonismo grande para que as coisas fluam bem dentro de nós. Ocorre que o pecado também trouxe deturpação na questão da racionalidade. Então o que acontece? Aquilo que deveria ser sinto, logo penso, e isto gera uma vontade, ou então penso, e isto gera um sentimento que promove uma vontade, o que passou a ocorrer com a incidência do pecado é que as pessoas passaram a sentir e não pensar sobre aquilo. Tomar uma atitude que já fosse fruto de uma vontade originada apenas no sentimento, sem o escrutínio da razão. Então ficou bastante prejudicada esta questão, por isso tantos pensamentos prejudicados. Outra coisa, a forma de ordenar, a maneira certa de coordenar como entram as informações, de raciocinar sobre tudo que se passa na nossa vida, foi grandemente prejudicada e a gente é testemunha disso até os dias de hoje. O que não falar da sociabilidade, a desvalorização do conceito familiar, a família que foi a primeira instituição criada por Deus para que o homem vivesse bem,
vivesse de forma plena. A família é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base de tudo, a gente sabe disso. Mas o que Deus planejou? Que as famílias formadas vivessem em sociedade e que a sociedade vivesse em paz, em harmonia. Não é? Cada um com a sua cultura, cada um com a sua atividade, nós dentro de nossa própria casa, cada um com seus afazeres, mas todos vivendo em harmonia num conceito de completude. O que vimos com a consequência do pecado? Guerra, lutas entre classes, luta entre entes da mesma família, o que prova que esse atributo da sociabilidade foi grandemente prejudicado, né, pela consequência do pecado. E a liberdade? O homem passou a exercer o seu livre-arbítrio sem condição de escolher o bem. Ora, agora está diante do homem o bem e o mal, e ele, pela força do pecado, não tem condição de escolher o bem. Opta, melhor dizendo, né, por ser escravo do pecado pelo mal. E isso traz consequências seríssimas para a sua vida. E a criatividade, então? Se formos falar de invenções, o homem cria tanta coisa hoje, inventa tanta coisa hoje para o mal, que promove o mal, que leva o mal aos demais seres humanos. E o que a gente pode dizer também com relação àquela criatividade natural? Muitas vezes a gente se vê numa determinada situação e a gente deseja sair daquela situação, mas a falta de criatividade não permite, o comodismo não permite. A capacidade de criar está diminuída. A capacidade de criar uma nova situação, uma nova circunstância para a sua própria vida foi diminuída. Então prova isto, que realmente o pecado deturpou toda a natureza humana. Ora, o pecado traz graves consequências para o ser humano, né? A gente vê nos dias de hoje que tudo isso está aflorado, que esse prejuízo é muito grande. Quando não se usa os atributos dados por Deus de forma adequada, as consequências são terríveis para o próprio ser humano. Daí tanta falta de felicidade, daí tanta falta de satisfação, daí tantas decisões precipitadas, daí tantas coisas que ferem o nosso próximo, daí tanta falta de comunhão com Deus e de preenchimento das nossas necessidades internas, porque só quem pode preencher e acalentar a nossa alma e o nosso espírito é Deus, através do seu Espírito Santo. O desejo de Deus é que houvesse um canal sempre desobstruído entre o seu Espírito Santo e o nosso espírito, para que o nosso espírito guarnecesse a nossa alma, a alma funcionasse em pleno vapor, em plena coordenação, de forma tranquila, para que nós tivéssemos um bem-estar, inclusive no nosso homem exterior, que é o nosso corpo. Amados irmãos, o pecado realmente tem trazido inúmeras deformidades e a gente precisa entender que ele atentou diretamente contra os atributos dados por Deus ao ser humano. Que Deus nos permita enxergarmos isso e avaliarmos a nossa própria vida e o uso desses atributos que Deus deu a cada um de nós.